Olá, primeiro ano! Vocês que estão aí em casa, acompanhem a professora Hilda. Nós vamos continuar falando de arte circense. Muito bem, hoje vocês vão trabalhar com a página 218 do seu livro. O que nós encontramos nessa página aqui, tá? Nós encontramos os personagens do circo, ou seja, quem são as pessoas, os artistas que fazem parte do grupo do circo, do grupo circense. Nós temos aqui muitos personagens, nós vamos nos deter nesses personagens aqui. Mágicos. Você sabe fazer alguma mágica? Você já parou para pensar que existem várias mágicas que podem ser feitas? Então, os mágicos, eles têm uma responsabilidade no circo, eles são uma atração especial no circo. Porque no circo eles fazem truques, eles fazem as pessoas sumir, eles colocam espada na pessoa e o público todo grita, mas na verdade não matou ninguém. Então eles somem as pessoas aparecem, eles fazem a mágica, eles escondem o truque. O mágico, ele tem truques, ele tem formas de fazer aquilo aparecer de um jeito que na realidade não é. Então o truque é o disfarce, é aquilo que fica escondido, tá? Então, quando a gente diz assim, eu tenho um truque para fazer as pessoas desaparecerem, ou para fazer a água sumir, ou para fazer o coelho ou o lenço sumirem dentro da cartola, ou então eles colocam apenas um lencinho dentro da cartola e daí vão puxando, sai metros de lenço, e assim eles tiram flores, tecidos coloridos e tantas coisas impressionantes que nós temos uma iluminação, a paixão assim pelo oculto. A gente fica encantado e não consegue tirar os olhos, porque a tentativa do público é sempre tentar descobrir como é que o mágico consegue esconder o seu truque, tá? Ou os seus truques. Então, chamamos esse artista, ele tem um outro nome. O mágico, ele tem o nome de ilusionista. Por que ele é ilusionista? Porque ele cria uma ilusão, uma falsa aparência. A gente acha que é uma coisa e que na verdade não é. Existem mágicos muito famosos no mundo. Um deles é o Houdini. Vocês sabem que o Houdini fazia coisas fantásticas, ele se amarrava todo nas correntes, entrava num aquário com água, mergulhava o Houdini no fundo do rio e as pessoas ficavam encantadas, ele conseguia se soltar. Mas, gente, isso é um truque, tá? É um truque de magia, porque coisas impossíveis, só mesmo com um truque de magia e de ilusão, para nos fazer acreditar que aconteceram de verdade. Então, o mágico tem essa característica. Agora nós vamos olhar um outro personagem do circo que é admirável. Esse personagem, pessoal, é o palhaço. Qual é o papel do palhaço no circo? Para falar a verdade para vocês, das atrações de circo, a que eu mais gosto é o palhaço, porque eu gosto muito de dar risada. E cada vez que eu vejo as palhaçadas do palhaço, as coisas, as artes que eles fazem, eu começo a dar muita gargalhada. Eu acho muito engraçado o que o palhaço faz para atrair o público. Então, às vezes tem aquela cena, né, que o palhaço dá um tiro no outro palhaço, né? E o outro palhaço faz em câmera lenta como se ele estivesse indo atrás e ele faz de conta que ele morre, na verdade a bala era uma flor, não era uma bala de revólver. Então o palhaço, ele faz uma brincadeira que a gente chama de brincadeira inocente. Brincadeira inocente. Então o palhaço, nós temos um palhaço muito famoso, um grupo de palhaços muito famosos no Brasil. São os Trapalhões, tá? O Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, eles saíram do circo. Para quem não sabe, esses trapalhões, essas pessoas que são famosas e ficaram conhecidas no Brasil, porque
apareceram na televisão fazendo as suas palhaçadas. Então, esses palhaços, eles sempre podem entrar no circo nos momentos em que o circo prepara uma atração e outra. Por exemplo, às vezes tem lá um trapézio que eles precisam baixar cabos de aço, precisam colocar os aparelhos, né? Então, foi lá, o trapezista fez, apresentou, né? Fez toda a sua arte e em seguida vem um outro trabalho que precisa de um palco montado, por exemplo, uma dança, algo diferente. Então, até que isso aconteça, os palhaços entram para fazer uma palhaçada. Então, ele geralmente entra no intervalo entre uma outra atração, entre duas atrações, né? Então, entre uma e outra atração, o palhaço entra para fazer palhaçada. E o público se distrai, dá muita risada, muita gargalhada, não é verdade? E a gente nem vê o que o circo está arrumando. Porque os picadeiros, gente, são fantásticos. Quando o circo é um circo mais simples, mais humilde, o picadeiro também é simples e é humilde. E tem circos que têm muitos recursos fantásticos. Esses circos, eles têm formas, parecem que mágicas, de fazer sumir um palco, entrar outro, entram carros no picadeiro, coisas fantásticas acontecem no circo. Então, o palhaço, tá? Muitas vezes ele é um acrobata, ou seja, ele faz acrobacias, e ele também pode ser um malabarista. E o que nós vamos ver? Vamos colocar nossa mão na massa, aqui. Nós temos uma cena bonita na página 219, que são dois palhaços se encarando. Esse aqui tá de bonezinho com uma camisa muito engraçada, certo? E esse aqui, tá? Ele tem uma peruca interessante, tá? E uma roupa listrada, como se fosse uma jardineira. Mas o que é comum no palhaço? É comum no palhaço o nariz. Olha só. Esse é o meu nariz, tá? Comprei um nariz de palhaço, adaptei um elástico e eu posso inclusive colocar o nariz para vocês verem, tá? Esse é o nariz. Então, todo palhaço, a gente reconhece o palhaço quando ele coloca esse nariz vermelho, que a gente chama de nariz de palhaço, certo? Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos entender que um palhaço, para ficar com cara de palhaço, ele precisa ter um nariz, ele precisa fazer uma leve maquiagem. Eu vou mostrar para vocês, ó, essa é a maquiagem de palhaço, tá? Ela tem as cores amarela, branca, vermelha, azul, verde e preta. O que é que o palhaço faz? Ele geralmente faz uma base branca. O que é uma base branca? Passa o branquinho em todo o rosto. Depois ele pinta a boca de vermelho, geralmente muito grande, é muito maior do que a nossa boca. E aí ele faz esses detalhes de sobrancelhas mais grossas nos olhos. Às vezes, se é um palhacinho mais triste, ele faz uma gota de choro aqui. Às vezes o palhaço faz muita palhaçada, muita gargalhada, ele estica a boca até aqui do lado. Então, essa maquiagem, pessoal, é muito simples. Só que tem que ser uma maquiagem especial de palhaço. Por quê? Se colocarmos qualquer tinta no rosto, pode ser perigoso, pode nos machucar, estraga a pele, faz ferida. Então, a gente não pode usar qualquer maquiagem para fazer a pintura do palhaço. Mas simplesmente com um pincelzinho e uma maquiagem dessa aqui, a gente faz muitas maquiagens de palhaço. E hoje, no nosso Mão na Massa, a professora quer que vocês realmente coloquem a mão na massa, tá? Eu quero que vocês pensem que nós vamos fazer uma peruca de palhaço. Essa peruca eu trouxe pronta, a minha peruca aqui para vocês verem como ela fica, tá? Esse é apenas um dos jeitos de fazer peruca, tá? A professora utilizou uma meia de nylon velha, essa aqui, tá? Vou mostrar ela sem colocar o papel antes. Uma meia de nylon velha. A professora utilizou o papel crepom, que é esse papelzinho enroladinho. Ele é chamado, conhecido nas papelarias e nas casas de festas como papel crepom rococó.
É porque ele tem esses cachinhos, ele é enroladinho. Então, esse papel crepom, a gente pega essa parte lisa do papel crepom e pode ir colando ou costurando. Mas como a costura é difícil, vocês vão pedir ajuda para um adulto que esteja com vocês para montar essa peruca. Outra ideia que a professora vai dar para vocês é justamente pegar uma tira de papel, tá? Colocar essa tira esticada e colocar esse papel crepom, colar um do ladinho do outro. Depois que vocês fizerem isso, vocês colocam a tira em volta da cabeça como se fosse um arco, certo? E jogam o papel crepom todo para trás. Ele também dá certo, tá? É uma outra forma de fazer a peruca do palhaço. Então, a gente tem várias formas de fazer a peruquinha. Lembrem, a gente pega uma meia de nylon velha, olha só, a professora vai até colocar um pedaço da meia na cabeça para vocês verem, tá? Corta, coloca a meia na cabeça e faz às vezes um nozinho aqui pra gente saber onde que vai ficar e corta o resto, ó. Pega a tesourinha e corta o resto. Antes faz o nó. E aí vai colando o papel crepom em toda a volta. Colando, costurando, pode ser lã. A professora que trabalha melhor com o grampeador, por isso eu sugeri que vocês pedissem a ajuda dos seus familiares, de alguém, de algum adulto que esteja com você. A gente vai colocando na peruca e vai grampeando, tá? E assim, vamos ver se ficou legal, pessoal? A professora vai pôr a peruca, vamos lá. Essa é a minha peruca de palhaço e esse aqui eu tinha que ter posto antes. É o meu... Opa, vamos tirar de novo. Olha lá, eu vou colocar meu nariz, tirar os óculos, colocar o meu nariz. Então, a maquiagem é por primeiro. Depois eu coloco a minha peruca. E essa peruca vocês vão criar, tá? Pode ser com um restinho de lã, pode ser com pedacinhos de papel crepom, pode ser com fitas, sucata, tudo que vocês puderem ter em casa, certo? Então vamos fazer arte, vamos brincar de palhaço e tem mais uma coisa, vocês vão ali na frente, nas próximas páginas, conhecer a figura de um palhaço antigo chamado Arlequim e depois ainda vocês vão fazer uma coisa muito bacana. Vocês vão pôr a mão na massa outra vez e vão fazer essa carteira de identificação de palhaço. Como é que é isso? Vocês pedem para a mãe ou para alguém que mora com vocês fazerem uma foto bem bonita, pode ser uma selfie no celular. Se der para imprimir, tá ok, senão a gente faz um desenhinho da gente aqui mesmo. Aí vocês vão colocar o nome do palhaço. O nome do palhaço é muito importante. O nome do palhaço pode ser Marmelada, Tutuquinha, Palhaço Paulinho, que tem um que eu conheço que chama Palhaço Paulinho. Tem o palhaço que a gente pode dar um nome, que no caso é o Didi, o Dedé, o Mussum, o Zacarias. Todo mundo vai escolher um nome diferente, engraçado, para colocar aqui. Mas o mais importante é escrever aqui embaixo qual é a palhaçada que faz. Pode ser uma palhaçada simples, mas tem que treinar para poder apresentar. Certo, pessoal? Um beijo no seu coração e até a próxima com mais palhaçada.